conversa de hoje, nós podemos considerar que o que nós vamos conversar hoje é uma prévia da oficina de emoções. Essa passagem de Jesus, essa fala dele, é uma fala que, quando nós entendemos o propósito pelo qual ele trouxe essa questão, nós vamos percebendo que ele deu uma indicação de saúde mental e espiritual. No capítulo 10, que fala bem-aventurados os misericordiosos, fala de temas, pode passar comigo. Desses temas aí, nós vamos falar que são muito parecidos. Misericórdia, perdão, a compaixão e indulgência. Esses 4 itens são trabalhados ao longo desse capítulo 10. Mas, quando é que nós vamos aprender a ter ou a desenvolver a habilidade de misericórdia, de perdão, de compaixão e de indulgência? Então, para a gente descobrir isso, vocês vão me ajudar, nós vamos começar fazendo uma prece para que nós possamos ser guiados na nossa fala de hoje. E quem sabe sairmos melhores, né, com as nossas questões pessoais. Porque não existe nenhum de nós aqui que não esteja atravessando um conflito, uma dificuldade, um problema que parece muitas vezes uma doença física, um desagrado no trabalho, um problema de família, de relacionamento. Então, não tem exceção. Afinal de contas, se nós não tivéssemos nenhum tipo de problema, a gente não precisaria se encarar. Estaria no outro patamar. Mas a Terra é um lugar para solucionar problemas, onde a gente vem com eles para desenvolver as nossas habilidades de solucionar. Então, como sempre, nós vamos nos recordando a Pai Celestial, o doador de toda a vida, de toda a substância, o Criador de tudo que existe, de tudo que se alimenta, que respira, tudo que voa, tudo que rasteja, tudo que mergulha, tudo que brilha, tudo que escurece, tudo vem da mesma fonte. E agradecendo a essa fonte, nós agradecemos também a Jesus, que é o elemento divino mais próximo a nós, além de Maria, 2 espíritos de altíssima hierarquia, que se ofereceram em sacrifício para alavancar-nos também. Para que pudesse Jesus existir no mundo material, ele tinha que vir de uma mãe que tivesse a envergadura, não só corporal, mas espiritual, para receber essa estrela. Então, essas 2 referências principais são ligadas ao campo azul. São ligadas ao campo azul. E a eles nós pedimos sempre permissão para iniciar as nossas atividades. E agradecendo sempre também a presença dos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, que nos trouxeram até aqui. Alguns vieram por bem, outros vieram arrastados, mas todos estão aqui. Porque é uma vontade superior à nossa. A gente acha que dá ordens à nossa vida, a gente acha que faz as coisas, mas na verdade nós somos conduzidos para o bem quando fazemos conexões com o bem e para o mal quando fazemos conexões com o mal. Então, o caminho que a gente escolhe sempre tem a nossa concordância para o bem e para o mal. Então, todos juntos fechemos os nossos olhos e acompanhem o pensamento, a saudação à nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa ascensão. Assim seja, graças a Deus. Como nós vamos falar? Misericórdia, perdão, indulgência, compaixão.
nós vamos cantar uma música que traz essa questão da gente aquecer os motores, para animar a festa. Então, eu estou com os canteiros e canteiras para me ajudar, então, os pulmões para fora. Quero ouvir as vozes masculinas, que são minoria, mas estão presentes, é assim que a gente gosta, né, Silvia? Ó, quero ouvir, vai aí, tá? E as meninas todas, por favor. Procura no dicionário, nós vamos perceber que essas quatro definições, elas são muito próximas, né? Vamos começar falando de misericórdia. Vocês sabem que cortes vem de coração. Então, quando eu sou misericordioso, quando alguém é misericordioso comigo, o que essa pessoa faz? O que eu entendo disso? Lindona, você que tem esse menino aí, fala o que você entende? Linda desse jeito, você tem que ter uma resposta linda para mim. Vamos lá? Gente, misericórdia significa? Muito bem, benevolência. Que, aliás, benevolência, ela está além da caridade e além da misericórdia. O que a benevolência significa? Vai, gente! Explica todo mundo. A benevolência significa escolhermos a prática do bem em todas as circunstâncias possíveis, certo? E evitar o mal. Então, aí, o que é isso? Fazer tudo bem e evitar o mal. Porque toda vez que eu frente a alguma situação, que eu tenha a possibilidade de fazer o bem e não faça, eu estou favorecendo quem? O mal. Por isso os Espíritos nos ensinam que nós respondemos por todo o bem que fizermos, mas também pelo que não fizermos frente ao mal e à injustiça. Exatamente, todo o bem que deixamos de fazer. E é muito fácil a gente deixar de fazer o bem. Nós ainda não temos um grau de consciência atenta, desperta, que nos sinalize. Então, eu faço bem ou por um impulso, mas muitas vezes, frente a fazer o bem, às vezes eu fico com preguiça, às vezes eu não quero sair de casa, às vezes eu não posso atender uma ligação, eu não posso conversar com alguém, eu dispenso alguém, eu falo uma coisa indevida porque eu acho que eu tenho que falar e eu preciso decidir. Então, nós temos ainda pouco filtro para o mal. Nós fazemos o mal com mais facilidade. Eu xingo com facilidade, eu reclamo com facilidade, acuso com facilidade, eu disparo com facilidade, eu tenho malícia, eu tenho inveja, eu tenho uma série de comportamentos automáticos em nós, né? E aí, eu não dei conta que eu fiz isso. Agora, vai falar para fazer o bem. O bem você tem que fazer um esforço danado. Então, vamos dar um exemplo. Sempre tem alguém que a gente não gosta, né? E vice-versa. A vida é grande, mas vamos pular essa parte, né? Aí acontece de você entrar no lugar dedicado da pessoa. Se nós temos o bem no coração, o que nós vamos fazer? Cumprimentar. Se a pessoa cumprimentar de volta, não é problema nenhum. Mas eu, dar um bom dia, falar uma boa tarde, tudo bem, mas assim, com suavidade, com verdade, porque você importa também
pelo amor de Deus, né? Fazer de conta, não dá, né? E a gente faz isso com muita facilidade, né? Então, esse é um exemplo pequeno de como nós podemos fazer uma luta muito grande para fazer o bem, quando deveria ser automático. Quando deveria ser automático, a gente não se aborrecer quando alguém fala ou faz o que a gente não gosta. Não se aborrecer quando a gente vê algo que a gente não se importa. Não se aborrecer no trânsito, quando alguém nos corta, ou devagar demais. Ou quando, enfim, as mil coisas que acontecem durante o dia, na nossa vida, e que nós, se deixar por conta do nosso ser normal, a gente acha, né? Falar a verdade, né? Principalmente todo mundo é técnico de futebol, né? O jogador cai lá, ou se machuca, ou é um pouco. Mas se eu estivesse lá, eu não disse, né? Não é assim, vai saber o que está acontecendo na tecnologia. Então é difícil para nós, mas a gente chega lá no discurso, né, com atenção para observação. Gente, vou deixar o perdão no último, né, que é o mais importante, porque a indulgência é muito parecida com o perdão. Se alguém gritar comigo, o que eu faço? Eu vou fazer uma loja. Não é para quê? Mas a parte animal da gente, né, a jurássica, o dinossauro, o tiranossauro rex, né, já sabe. E aí, se a pessoa fala algo agressivo, o que nós fazemos? Escolhemos uma coisa ainda mais, mas somos assim. Somos assim. A gente é mestre em perceber a fragilidade do outro, que na hora que a coisa pega, você abre o baú e pega lá a coisa que mais machuca a pessoa e fala. Por outro lado, nós temos dificuldade de ouvir coisas diferentes ou difíceis sem reagir. E a gente não aprende que, por mais queixosa que seja a pessoa sobre nós, ela está dando uma dica importante. Se eu tiver indulgência, eu vou aproveitar aquela dica que ela está dando e vou aplicar a mim e ganhar com isso. Mas a gente entra num patamar só de competição, só de disputa de quem pode mais. E a gente entra nessa coisa de provar que tem outro outro, que sabe mais, tem mais inteligência, mais capaz. E a gente vai perdendo a capacidade de ouvir coisas que, embora contrárias a nós, são importantes para a nossa vida, importantes para o nosso próprio desenvolvimento. E o perdão? O perdão junta tudo isso, né? Doar, qual é o ato de doar? Doar é uma coisa que você faz, né? Mas doar de verdade não é aquela coisa que você cobra. Sabe aquele lance assim, um casal apaixonadíssimo, o cara compra coisas, dá para ela, a moça faz quitutes e ele compra. Depois, quando começa a Bíblia, vem assim: mas eu te dei isso, eu fiz aquilo. Cadê a história da doação? Quando você doa, não é ter mais em conta, não é por ter reconhecimento. Mas nós, na verdade, nós orgulho tão grande que a gente sempre faz, quando faz, esperando algo de volta. E aí a gente entendeu o sentido do perdão. Então, perdoar é sobrepor o ato de doar, soltando a necessidade de se magoar, de revidar, de marcar aquela pessoa, de deixar de falar com aquela pessoa, de cortar aquela pessoa da sua vida. Mas tem um detalhe fundamental disso tudo. Nós todos sabemos a definição de tudo isso. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Todos nós falamos sobre isso. Quem aqui já não tentou reconciliar com as pessoas? Olha, não é você, não é assim, ela é maravilhosa. A gente tem esse hábito, quando não é a gente quer ajudar. Se são pessoas que você gosta, da família, da amizade, você quer ajudar. Então, nós temos isso para o outro. Mas essa dificuldade, ela nasce
pelo fato de que nós não somos ensinados a ter nem misericórdia, nem compaixão, nem indulgência e nem verdade. Por isso. Então, todos nós aqui, quando fazemos uma coisa que dá um resultado desagradável, a gente se mortifica. A gente fica martelando por que eu fiz aquilo ou por que eu não fiz. A gente fica prisioneiro daquela dor, daquela contrariedade, daquela traição, daquela indiferença, daquele abandono. E aí a gente vai recordar a benevolência. O que nós dissemos sobre a benevolência? Que é o ato de fazer o bem e evitar o mal. E até mesmo toda vez que a gente se defende do mal, nós vamos voltarmos as costas e tentarmos fazer o bem mesmo assim. Não é isso? Mas isso tem que começar dentro da gente. Eu não sei perdoar alguém, eu não sei ser indulgente com alguém, eu não sei ter empatia, compaixão, misericórdia com alguém, se eu não tenho comigo. Se eu tomo atitudes que fazem mal para mim, se eu não aprendo com os meus erros, se eu não modifico atitudes para conseguir outros resultados, se eu não volto atrás em situações que me machucam, para poder modificar o meu comportamento, porque os outros nos refletem. Então, quando eu começo a entender, poxa vida, eu não gosto de mim fazendo tal coisa, eu começo a perceber que, me aceitando, fazendo aquilo, porém, fazendo o esforço para modificar-me, ser menos, por exemplo, agressivo, ou menos intolerante, ou menos intransigente, quando eu consigo fazer esse exercício, eu passo a ter um espaço em que eu me coloque no lugar do outro quando ele age do jeito que eu não gosto comigo. Então, se a pessoa está sendo diferente, não reconhece algo que a gente se esforça por ela, nos ataca, nos agride, ou mente sobre nós, nos ofende, ou faz fofocas e assim por diante, e eu tiver a capacidade de pensar por um segundo e trocar de lugar com ela, eu vou começar a descobrir o que é. Todos esses quesitos vai ficar mais fácil, porque eu já sei como é comigo. Eu só posso fazer algo para alguém quando eu sei como é comigo na minha vida. E toda essa base de amor, de misericórdia, e tudo mais, ela nasce com amor. Esse amor que a gente ainda está aprendendo, nós temos um arremedo de amor, que nós não somos afetos para cá ou para lá. Amor, de fato, o amor próximo que nós temos é amor de pais, principalmente de mães. Perdoa, tem paciência. Mas são exercícios que tem mãe que não gosta de amor demais. Vamos falar de um modo geral. Aquela coisa que a gente tem que vir, que pode ter a idade que for, né? Pode ter a idade que for, verdade? Que a gente está sempre de olho, quer sempre amparar, né? Mas esse amor que a gente vai desenvolver através da experiência da maternidade também é um exercício de amor que nós temos. E nem sempre amar é concordar. Amar não é aceitar tudo, cortando quente em tudo, não. Amar é, sobretudo, educar. Educar para o bem, para o caminho, para uma boa escolha, orientar, aconselhar e até mesmo brigar. Porque a gente não briga com quem a gente se importa. A gente não está nem aí com a pessoa. Mas quando a gente se importa com alguém de verdade, a gente briga. Porque a gente ama e quer ver aquela pessoa bem, sabe do potencial da pessoa e quer que ela suba ainda mais, que ela se desenvolva ainda mais. Então, vamos trazer esse entendimento desse exercício da
possibilidade de sermos mais misericordiosos, né? Mais compassivos, mais empatas, e conseguimos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente. Há coisas que nós perdoamos e deixamos para lá e seguimos em frente nas relações, e há coisas que encerram uma relação. Mas o perdão libera você. Você é que deixa de carregar aquele peso. Porque a pessoa que me causou um dano vai continuar na vida dela feliz e contente. O planeta Terra não vai deixar de tirar espaço porque você está incomodado com alguma coisa, porque você está de bico com alguma coisa, porque você não se conforma com alguma coisa. Né? A vida vai continuar, tudo vai andar. É só você que fica carregando aquele peso, que fica remoendo, porque e na possibilidade de conversar com alguém, você tinha coisas 20, 30, 40 anos atrás e você fez isso lá na virada do ano 2000, não sei quando. Né? As pessoas fazem isso, fazem questão de guardar coisas assim, mais delicadas, para depois cobrar. Amor não cobra. Amor orienta, apoia e, se necessário, abandona, não te abandonar, mas como a águia. Como é que a águia ensina a filhote a voar? Sabe que os meninos de águia são sempre em alturas escuras, né? Elas vão dando um pico assim, jogam o bichinho lá, perto desse pico. E fica lá, e lá, enxergando pra caramba, e fica lá olhando o bichinho se virar. Em última circunstância, se ele não sabe, quando ela chega antes, ele bate no chão. Isso é amor. Porque dá a outra a possibilidade de crescer, ser seguro, conquistar, se desenvolver. Então, mãe, ou quem quer que seja, que ame, tem que estar pronto para dizer não. Mas como a base de tudo isso é o amor, por favor, ver o próximo slide. Está lá o nosso queridão, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Olha que alerta importante. Eu quero que todo mundo me aceite, eu quero que todo mundo me perdoe, eu quero que todo mundo me entenda, né? E a contrapartida. Então, se eu quero algo da espiritualidade, que eu dê o exemplo, que parta de mim. Porque misericórdia é o coração que ainda está Deus. Então, a gente tem aquela figura da moça na África, né? Nos lugares mais terríveis, e que, para nós, se porventura nós não formos exilados, não há grande possibilidade de reencarnar nesses lugares mais abusados, e já tivemos bastante aprendizado do lado de cá. Então é isso que a gente, para fechar, nós vamos cantar uma música que fala exatamente dessa capacidade de amar, né? Para tirar a luminosidade, porque nesse momento eu vou pedir para vocês formularem um pensamento para a humanidade: paz, bem, justiça, e se tiver algo em particular que queira pedir, aproveite que os nossos amigos espirituais nos rodeiam nesse momento. Essa que é a coisa que está comigo. Que possamos estar despertos nesses tempos em que muitos ainda dormem. Que sejamos luz, que sejamos a lâmpada sobre a mesa para iluminar onde a gente estiver. Pode ser na nossa casa, no nosso trabalho, mantendo lá a paixão e nosso coração aceso. Então, vamos nos predispor a receber a ajuda do nosso espiritual, que está aí aguardando cada um de vocês, para cada um que tem